a realeza de Jesus. É um tema bem que muitas vezes confunde o que significa essa realeza, o que ela nos traz, o que Jesus trouxe de novo, para que a gente possa, assim, compreender. Texto de abertura, vivendo a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, seu capítulo 2. E o título é Uma Realeza Terrestre. É oferecido por uma rainha de França, em Havre, 1863. É o item 8 do capítulo 2. E aqui nós temos um espírito que passou longo tempo da sua jornada reencarnatória como rainha e desencarna. Imagine a rainha Elizabeth II, que passou 72 anos, a segunda com o maior reinado. Teve o rei, creio que Henrique IV, 74 anos. E aí desencarna. E aí, o que ela vê? Primeiro que ela queria, né, uma vassala para tirar as roupas dela. Aprender a tirar roupa nem é tão difícil, né? Não sei, porque tem muito fiozinho aqui para trás, né? Mas o que incomodou foi ela encontrar essas mesmas vassalas muito superior espiritualmente. Isso incomoda. Essa é a essência da nossa palestra de hoje. Tá? Que melhor que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas, que com tanta avidez se requestam na terra? Para me granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. E a ele, só conduz às veredas mais penosas da vida. Procurai-lhes, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com a vossa prece, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais.
Afinal, ela faz uma súplica linda, belíssima. Vamos orar. Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, irmãos necessitados de Cafa e de todas as demais casas espíritas, casas católicas, que aqui foram trazidos para juntos desenvolvermos o tema A Realeza de Jesus. Rogamos que a tua presença entre nós, Mestre, alimente nossos corações, fortaleçam nossas almas para que sejamos sempre capazes de caminhar em tua direção, conduzidos pela tua mãe, a Mãe Santíssima de todos nós, Maria de Nazaré. Assim, Mestre, rogamos sim as tuas bênçãos, para que sejamos capazes de desenvolver o tema atendendo às expectativas de todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoa-nos, Senhor, que assim seja. Então vamos, sim, desenvolver o tema, olhando para rostos queridos, né? E tantas vezes, todas, não os percebemos, mas os conhecemos. Porque eles estão nas nossas memórias que todos podemos resgatar. E o nosso objetivo aqui é exatamente resgatar-nos, todos nós, tornando operacional os ensinamentos de Jesus, como é importante para nós, comparando o reino de Jesus com a realeza terrestre, em que Jesus nos explicou há 2000 anos o que representa verdadeiramente o seu reino. É fundamental para a compreensão. Nós temos clareza na vida futura, na imortalidade da alma, na reencarnação. É fundamental. Caso contrário, os ensinamentos de Jesus ficam muito vagos, ficam muito difíceis para todos nós. E algumas vezes, essa dificuldade fragiliza a nossa fé. Por isso, temos que ter clareza da vida futura. O contexto da realeza de Jesus. Quando pensamos, meus irmãos, em realeza, o imaginário comum nos leva a tronos, coroas, exércitos, dominação. No entanto, Jesus subverte completamente essa lógica. Porque quando ele nos trouxe a realeza, que o chamavam de rei e o chamam até hoje. Mas que reino é esse? Que reino é esse? Como bem registra Kardec, a realeza de Jesus não é deste mundo. Ele mesmo afirma, conforme o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Meu reino não é deste mundo. Mas aqui nós temos uma frase que parece tão simples, né? Que nós, espíritos, vamos dizer assim, não é deste mundo, é do mundo espiritual. É interessante, né? É um aspecto forte, interessante. Mas nós só trocamos de endereço, né? Continua um reino, em outro plano. Trocamos um reino. E aí a pessoa desencarna e se depara com o quê? Com a dor. Aquela dor que ela vivencia. Trocamos de endereço, passamos para o plano espiritual. Quando ele nos diz alguma coisa muito mais profunda do que isso, meu reino não é deste mundo. Esse mundo tacanho, infantil, imaturo, esse mundo de guerra, esse mundo de ódio, de ressentimento, de vingança, não é desse mundo. É do mundo de amor, de paz, de fé, de esperança. É de um mundo de caridade, de humildade, um mundo maduro, espíritos maduros, um mundo diferente. Onde é o endereço desse mundo? Pois é, ele está nas nossas consciências.
onde quer que estejamos. E aí nós acabamos de transpor uma outra barreira. Não sei se todos vocês acompanharam. Tá? Não é apenas dizer, não é deste mundo, porque não é do mundo material. Ora, mas Jesus é o nosso modelo e guia. E o fato dele sê-lo, ele nos diz assim, vocês podem chegar até onde eu estou. Aqui. Aqui nesse mundo. Modelo. Um arquétipo do amor, da perfeição. Ele é o nosso arquétipo, ele é o nosso modelo. O que está faltando? Nós despertarmos, como a parábola da semente, né? Aquela sementinha caia num terreno fecundo e venha se desenvolver. Porque essa semente foi o pai que plantou. Ela está em nós, todos nós a temos. Essa declaração não é uma negação de autoridade, quando ele diz meu reino não é deste mundo, mas uma redefinição dela. Jesus não veio conquistar territórios, mas corações. Sua autoridade não se impõe pela força, mas se revela pelo amor. Vamos voltar um pouquinho na história, né? Se nós formos lá, já vimos isso em outras palestras, né? Moisés, o grande legislador, que libertou o povo hebreu, um povo indisciplinado, quase bárbaro, do Egito, e o conduz por 40 anos através do deserto, caminhando, purgando as suas dificuldades, as suas limitações. Segundo ainda o Velho Testamento, porque nós começamos pelo Êxodo, agora nós vamos avançar um pouquinho. O que nos diriam os grandes profetas acerca do Messias? O que aconteceria na chegada do Messias? A terra tremeria? Haveria um grande incêndio? Muita fome? Menos para o povo eleito, tá? A fome não ia atingir. Então, tudo isso era profetizado pelos grandes profetas, pelos pequenos profetas. Tudo era profético isso, dentro da cultura, na época, cultura dos judeus. Moisés recebe os 10 mandamentos, né? São mandamentos morais de emissários do Cristo, que representam verdadeiramente a primeira revelação, nos preparando, era o início de um preparo para recebermos Jesus. E aqui eu vou precisar expandir de novo. Né? Porque para recebermos Jesus, ele nos traria a segunda revelação, que foi fundamental para nós, sem dúvida. Mas eu falei ainda agora, ele é modelo, ele é arquetípico, ele é o símbolo da perfeição, então ele é muito mais do que apenas uma pessoa. Ele nos traz um modelo de perfeição. Relativa, é verdade. Relativa. Para os nossos padrões de perfeição. Isso está no Evangelho também. Na época de Jesus, a gente precisa compreender também, na época de Jesus, o povo judeu era um povo subjugado pelo Império Romano. Antes já até eram por outros impérios, tá? Eles já estavam meio que acostumados. Possuíam, assim, noções confusas, complexas e algumas vezes até mesmo contraditórias sobre a chegada do Mestre. Se a gente for ver as profecias no Velho Testamento, a gente vai ver que tem algumas vezes elas são bem contraditórias, tá? Ora, segundo essas profecias, o Messias iria transformar a vida deles para uma vida, saindo daquela vida subjugada para uma vida paradisíaca. Que iam viver literalmente no paraíso, com maná o tempo todo. Maná é quase uma gíria, né? Olha, segundo o Êxodo, né, é o alimento fornecido por Deus de forma miraculosa. Isso é o maná, segundo está no Êxodo. O Messias, o rei, viria para vingar o povo de Israel e ia restituir a glória daquele povo. Eles iriam sobressair e viver no paraíso por todo e sempre.
Então, observem, essa era a profecia, essa era a cultura. Quando Jesus chegou, era essa a cultura. Estava esperando o Messias. Se a gente for ver, os Salmos de Salomão contam essa história. As profecias de Isaías, de Daniel, contam essa história. A casa que ele viria seria uma casa real, alguma coisa como a casa de Davi, tá? Com características todas elas sobre-humanas. Tá? Se a gente for ver lá no livro de Esdras, Jesus é retratado como um leão devorador. Até hoje tem algumas doutrinas que aparece o leão, né, do lado dele. É o leão devorador, né? Aí tem várias apologias ao leão. Tá no livro de Esdras. Todavia, a natureza do reino de Jesus ele é interior. Ele não é exterior. Mas nós expandimos ainda agora, meus irmãos. Expandimos. Se ele veio para dizer que nós podemos ser perfeitos como ele é perfeito, relativo, perfeição relativa de um modelo. O meu reino, o reino de Jesus, o reino de Deus, não estaria conosco em algum momento? Ele não pode estar conosco em algum momento? É uma reflexão, não é uma pergunta. É o reino moral, não é político. Aí sim. Porque quando falamos de realeza, né, estamos pensando logo no rei, que é um rei político, é um rei administrativo. E ele é universal, ele não é limitado por fronteiras. Opa, não é limitado por fronteiras. Universal. Somos seres universais, olha que lindo. Todos nós aqui somos seres universais. Sem dúvida que nas nossas primeiras jornadas na matéria, não foram na Terra. Posso afirmar-lhes isso. Posso afirmar-lhes isso. Aqui encontramos profunda consonância com os ensinamentos da doutrina espírita, que nos convida a compreender o ser humano como espírito imortal em processo de evolução. Sim. E vai descobrindo, vai se elevando moral e espiritualmente. E quando nós nos elevamos moral, automaticamente nós expandimos as nossas consciências. E nós vamos nos tornando os espíritos cada vez melhores, mais bondosos, mais compreensivos, mais sábios, mais tolerantes. Esse é o reino. Chegamos no reino. Segundo Kardec, a verdadeira realeza de Jesus se manifesta na supremacia moral. Ele reina sobre aqueles que buscam a verdade, a justiça e o amor. Voltando ao povo judeu, né? Aquele povo era um povo belicoso, era um povo guerreiro. Na época não podia falar em reino, que o pessoal corria para as armas. Precisamos defender. Precisamos definir o limite. Colocar, impor as fronteiras, defender essas fronteiras. E até hoje, muitos ainda pensam dessa maneira. Para exterminar os seus respectivos inimigos. E aí nós vemos ainda nas profecias, flechas no coração. Jesus chegando em um carro divino de fogo trazido por anjos para ofuscar os seus inimigos. Na época, o Império Romano. Isso tudo é profético, meus irmãos. Eu estou tentando traçar um cenário para nós nos inserirmos nesse cenário, para dizer assim, agora eu compreendo por que eles achavam isso. Esperavam um político, um guerreiro, alguém que fosse libertá-los. Alguém vai nos libertar daqui. Pelo menos é o que as profecias nos dizem, que nós seremos libertados. E que mudasse.
mudasse em um segundo o rumo da história. Né? Aquele povo subjugado transformaria a sua vida num paraíso, com o maná, tudo maná. Maná dos deuses, lembra? Chama-se o mangostão, maná dos deuses. Muito bom. Esse reino precisaria ser em Jerusalém, tá? E sabe por que Jerusalém? Porque onde passava todo mundo na época, todas as rotas, na época, né, passavam por Jerusalém. E evidentemente que essa realeza precisava ser vista. Não podia ficar escondidinha no lugar pequeno, não. Tinha que ficar numa casa de Davi, por exemplo, e em Jerusalém, porque todo mundo vai passar por ali. E o que chega? Jesus, de noite, na manjedoura, junto com um monte de bichinho, boi, vaca, carneiro, um monte de bichinho, cercado de animais. E os pais, pessoas pobres, muito pobres, com dificuldade até para achar onde se abrigar. E aí a pergunta: esse é o rei esperado? É esse o rei? E a dinastia? E a casa real? Cadê a casa real? A dinastia, ele precisa está dentro da família, a árvore genealógica de Davi. Na verdade, ele até está, né? Porque José está. E logo Jesus também está. Então, era um quadro de difícil aceitação para os religiosos que ainda viviam a ortodoxia. Ortodoxia, meus irmãos, significa presos à letra da lei. Isso é ortodoxia. Eu estou preso talvez não seja essa, eu estou limitado à letra da lei. Isso é ortodoxia. Então, até mesmo tem um juiz que avalia os casos que chegam para ele a partir da letra da lei. Está escrito. Já outros, é uma outra linha, avaliam a doutrina da lei. São duas situações diferentes. Você vai precisar compreender, analisar a cultura, as limitações, o cenário envolvido. Então, um é ortodoxo, o outro é heterodoxo. Certo? E Jesus chega manso, bondoso, humilde, amoroso, acolhedor. Guerreiro? É um monte de adjetivo para ele. Guerreiro não é exatamente. Até hoje, meus irmãos. Até hoje. As pessoas, muitas vezes, buscam por alguém que lute por elas. Lute por ela. Né? Além do que, convencionou-se, né? Que para ser bom, não pode ser simples. Para ser bom tem que ser complicado. Tem que ser rico, tem que ser caro, tem que ser difícil. Aí é bom. Mas é simples, é gratuito. Não, isso não é bom. Não pode ser bom. Isso é um paradigma nosso, tá? É hoje, sim. A autoridade moral, aí é que está a realeza de Jesus. Diferente dos reis da terra, Jesus não precisou de exército. Sua força estava na coerência entre a palavra e a ação. Porque o líder é esse. O guia é esse. É aquele que prega, que oferece a regra,
te oferece a doutrina, vivencia. Esse é o líder. Para nós, nosso modelo e guia, como observamos também na Gênesis, o Cristo apresentado como o modelo mais perfeito de Deus, ofereceu à humanidade. O mais perfeito que Deus nos ofereceu foi Jesus. E Jesus veio nos mostrando que todos nós podemos alcançar esse estágio. Todos. Sem guerra. Manso. Compreensivo. Tolerante. Justo. Honesto. Sua autoridade deriva de sua pureza espiritual, sua missão divina, sua vivência integral do amor. Esta autoridade é reconhecida espontaneamente por aqueles que despertam espiritualmente. Então, despertar do Espírito faz com que nós olhemos para Jesus de uma outra forma. Já não mais aquele provedor de milagres. Lembra o manjar? Não, manjar não, maná. Manjar é maná. Maná, é o maná. É o maná. Lembra do maná? Pois é. Alimento miraculoso que vai chegar para mim. Faz um milagre em mim. Porque eu não consigo. Faz um milagre em mim. Jesus, eu quero ganhar a maratona de São Paulo. Jesus vem e diz, está aqui um par de tênis, meu irmão. Agora corre. Essa é a tua parte. Eu só faço te ajudar. Eu estou aqui te ajudando. Ele nunca se importou em conviver com publicanos, por exemplo, né? Você lembra que eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que eram mal vistos, porque eles eram contratados por Roma para cobrar impostos. Mateus era um publicano. O Império Romano era muito esperto nesse aspecto. Imaginem que eles, ao invés de cobrar impostos, eles leiloavam em praça pública quem ia cobrar imposto, desde que fosse daquele povo. Então a pessoa dizia, não, eu quero comprar essa concessão. Hoje nós chamamos para isso de concessão. Né? Eu compro. Quanto tu está me pagando para isso? Não, está aqui 100 mil reais. Tá bom. Tu vai me dar todo mês 100 mil reais. Eu já fiz as contas aqui desse povo. Se tu coletar os impostos direitinho, tu vai me dar 100 mil reais. Qualquer coisa que for a mais, fica para ti. Esses eram os publicanos. Eu não preciso explicar o que significa o fica para ti. Né? E ficava mesmo, os publicanos costumavam ser pessoas bastante ricas. Não só os publicanos, os samaritanos. Jesus convivia com eles com muita tranquilidade. Fazia questão de passar em Samaria? Sim, que era possível. Eram pessoas ditas pelos judeus péssimas, maldosas. Esses eram os samaritanos. Aos pecadores, as mulheres de má vida, Jesus convivia com todos. Ele não segregava nenhum, pelo contrário. Ele acolhia todos como eram. Esta é a revolução da ideia de Jesus, das ideias de Jesus, que Jesus nos traz. É nós amarmos uns aos outros, compreendendo a dificuldade do outro. Não significa compartilhar. Que fique claro. Quando o outro comete um erro, ele está cometendo um erro. E me cabe orientá-lo, me cabe chamar atenção, tudo isso me cabe. Só não me cabe compartilhar. Tá? Isso não me cabe. Agora imagine nessa época Jesus falar, ama o teu inimigo, porque amar aquele que te ama, os fariseus também o fazem. Mas nós estamos prontos para a guerra. Um rei que vai para a guerra, e você está me dizendo para eu amar o meu inimigo? Ama o teu inimigo.
E evidentemente que ele não foi compreendido pelo próprio povo dele, né? Veio para nos lembrar as leis morais, ensinadas por Moisés. Lembrando, 613, 10 eram os mandamentos, 10 eram as leis morais, tá? As outras 603 eram leis disciplinares, para disciplinar um povo que regiam sobre, desde o nascimento até a morte. Toda a vida, a lei, tudinho. As relações entre as pessoas, o cabelo, a roupa, a mula, tudo, absolutamente tudo na vida da pessoa era regido por essas leis. Todavia, elas foram confundidas, algumas vezes esquecidas. E se nós formos logo abaixo das bem-aventuranças, nós vamos ver Jesus dizendo: eu não vim descumprir a lei, eu vim cumpri-las, todavia vim dar um outro significado, vim ressignificar as mesmas leis. Não matarás, mas não significa matar em guerra, não. Não mata a esperança, não mata a fé, não mata o amor do outro. Observe que ele deu uma outra dimensão para a mesma lei. Por isso que ele disse: não vim aqui descumprir as tuas leis. Eu vim fazer uma outra leitura para as mesmas leis. Eu vim dizer que o que vale e a nossa proposta, a proposta de Jesus, é o amor. Todas as leis levam ao amor. Absolutamente todas, pela leitura de Jesus. Como aqueles que ofereceram essas leis foram emissários dele, ele bem as conhecia, evidentemente. Todas as leis levam ao amor. Aquilo, meus irmãos, fez com que as pessoas passassem a temer Jesus. Muitos passaram a temê-lo. Porque como é que eu vou amar meu inimigo? A dimensão e a característica do amor para eles não era muito clara ainda. Porque eles só conseguiam entender o amor conjugal. E evidentemente que o amor se manifesta em várias dimensões, em várias leituras. A realeza e o livre-arbítrio, um ponto essencial. Jesus, meus irmãos, nunca impõe seu reinado. Em momento algum. Ele respeita o tempo, o livre-arbítrio de cada um, que representa o princípio fundamental da doutrina espírita. Cada espírito escolhe, ao longo das suas existências, aproximar-se ou afastar-se dessa luz. Cada um de nós. Desde quando nós ainda estamos desencarnados, nós decidimos pelo nosso reencarne. Isso aí é a expressão do nosso livre-arbítrio. Qual é a família? Quais são as tuas características? O que é que tu pretendes purgar ou o que é que tu pretendes resgatar? Observe que isso é um respeito pelo outro, pelo tempo do outro. Se o outro disser: não, sabe o que é? É que eu faço muito... Sou muito comilão, pronto. Eu sou muito comilão. Eu quero acabar com isso. Você vai dizer: ó, vocês estão com um sorrisinho bem aqui no canto da boca. Eu sei. Você vai dizer: mas só isso. Né? É o tempo dele. É a necessidade dele. Eu convivi com uma senhora por 3 anos. E ela dizia, todas as reuniões ela dizia: meu marido, meu segundo marido, eu me juntei a ele, já tinha uma filha, ele veio, tem um filho, e eu me dou muito bem com ele, com a minha filha, mas me dou muito mal com o filho. Passou 3 anos dizendo isso. Toda vez que ela se manifestava para falar, ela falava a mesma história. Parecida, pelo menos. 3 anos depois ele disse: olha, eu menti durante 3 anos para vocês.
A minha tristeza profunda é porque eu sou gorda. Ela era uma espécie de belinha. Dismorfia, meus irmãos. Dismorfia. A pessoa se vê, não é como ela é, mas como ela acha que é. Isso leva a uma série de problemas, de bulimia, de anorexia, uma série de problemas, e principalmente de infelicidade. Por que eu estou chegando aqui? Para dizer assim, quando ela falou isso, todo mundo olhou assim. Deu vontade de rir, né? Mas era a dor dela, era o tempo dela, era a limitação dela, aquilo estava afligindo ela na vida dela. Era aquilo que afligia ela. Se você disser, mas é isso que tu quer resgatar? É. O Espiritismo respeita isso. Vamos respeitar. Como vemos no livro do Espírito, a evolução, meus irmãos, é a única coisa que é determinística em nossas caminhadas. O ritmo depende de cada um de nós. Jesus reina, portanto, na consciência desperta, não na submissão forçada. Ele não subjuga ninguém. Ele é rei, ele é governador do planeta, como nos diz Emmanuel, porque a moral dele é intensa, porque a mensagem dele é sábia, porque o amor dele é profundo por cada um de nós. Mas aí vocês devem me perguntar, ou então vocês devem estar pensando, né, na historinha que eu estou contando da evolução do cristianismo. E os discípulos de Jesus? Todos eles judeus. Um deles publicano. Várias vezes foi-lhe perguntado: você não vai estabelecer na terra o seu reino? Várias vezes. Reino, rei. Era essa a cultura da época. E era isso que eles pensavam. Não vai nos associar, não vai me colocar como ministro, secretário, vice-rei. Não vai nos associar, né? Olha, estou aqui do teu lado, olha. Eles queriam saber. Mateus 18, capítulo 18, versículo 1 a 4, foi perguntado quem é o maior no reino dos céus. Quem vai sentar no primeiro lugar? Aquele primeiro-ministro depois do rei? Primeiro-ministro. Quem que vai sentar ali? Jesus, como um educador supremo, ele vai responder corrigindo a pergunta. Né? A pergunta está errada. Quem é maior no reino dos céus? A pergunta está errada. Ninguém se preocupa em ser o maior. Não no reino de Jesus. Não no universo crístico. Ninguém se preocupa em ser o maior. E nós estamos falando, nós estamos transcendendo, meus irmãos, o plano material, o plano imaterial. Nós estamos falando o universo crístico. A mente de Jesus. Isso é muito ousado. E eu confesso, eu nunca vi ninguém abordar dessa forma. Porque todos vão abordar sempre é o plano espiritual, né? Não é deste mundo, reencarnação, livre-arbítrio. E eu estou falando, é um universo crístico. Esse é o reino dele. Esse é o reino dos céus. Então, quando ele diz assim, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Repare que ele corrigiu a pergunta. Ele refez a pergunta. Um perguntou quem é o maior. E o que respondeu disse, não entra. Genial. Esse. Jesus pergunta, vamos lá. Quem é o maior? Desculpa, perguntam a Jesus.
Quem é o maior no reino dos céus? Resposta: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele falou quem é o maior? Ou ele falou quem entra? Mas ele está falando em entrar no reino, no universo crístico dele, que todos nós podemos visitar e fazer parte, como nos diz Lucas. Em Mateus 20, capítulo 20, versículos 20 a 22, Salomé vai dar uma carteirada em Jesus, pelo menos ela vai tentar, né? Salomé, para quem não lembra, ela é esposa de Zebedeu, tia de Jesus e mãe de João e Tiago Maior, que é o Tiagão, né? Essa é a Salomé. E ela, o que é que ela diz? Senhor, sou eu, tá? Eu vou fazer um diálogo aqui meio bobinho, tá? Senhor, já que alguém vai ocupar esse reino, já que tu vai escalar o pessoal para ser teus ministros, teus secretários, teu vice-rei, coloca um filho meu, olha, o filho meu, eu sou tua tia, meus filhos são teus primos. Coloca um do lado direito, outro do lado esquerdo. Isso é o coração de mãe, meus irmãos. Se alguém vai ocupar, coloca os teus primos lá. Salomé, esposa de Zebedeu, tia de Jesus, mãe de João e Tiago Maior. Coloca meus filhos, teus primos, vai ficar tudo em família. Essa é a percepção do reino. Que em algum momento houvera para alguns. Algum momento, meus irmãos. Mas nós estamos refletindo, então estamos transcendendo essa mensagem que ela é tão bonita, que representa a realeza. O que representa o reino do Messias, o reino do Cristo, para nós, que é muito maior. Aí também tem outra. Os apóstolos, isso está em Mateus capítulo 19, versículo 27 a 30. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que vamos receber? Isso é Pedro. O que é que a gente vai receber? Deixamos tudinho. Lembra? Né? Ministro, secretário, vice-rei. Tudo em casa. O que é que nós recebemos? Jesus, em verdade vos digo, que quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vós, que me seguistes, os sentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí começou a confusão. Qual é a tribo que tu vai ser o juiz? E tu? Então vamos voltar aos juízes. Juízes era uma forma de governar as tribos. Através dos juízes. Vamos voltar e agora somos nós os grandes juízes. Porque agora nós somos do reino do Messias. E esse reino é inexpugnável. O reino de Jesus é a lei de amor. Se quiseres entender, a essência de sua realeza precisamos compreender. A lei maior. E ele ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei, está sobre todas as demais leis e sobre todos os demais profetas. Essa é a lei. Esse é o código do reino. E aqui encontramos eco nas obras de grandes autores espíritas, a exemplo de Leon Denis, que afirma que no livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o amor é a força que rege o universo moral. Aqui, Leon Denis
foi na essência. O amor é a força que rege o universo moral. Não é o universo material. Aqui está a essência. É no universo moral. É o amor. Precisamos, meus irmãos, todos nós, superar essas concepções, esses modelos que muitas vezes nós estamos inseridos nele, do que representa o Rei Jesus. Né? Essa expressão, ela é muito forte, culturalmente ela é muito intensa. Porque Jesus nos trouxe verdadeiramente outra mensagem, que não foi essa. E aí nós vamos entender Pilatos, quando ele pergunta assim: és tu rei dos judeus? A percepção de Pilatos era de reino verdadeiramente com fronteiras, com exércitos, com batalhas, etc. E Jesus diz assim: meu reino não é desse mundo. Já vimos isso. Mas só que tem uma outra frase que vem logo a seguir, que ele diz assim: agora, meu reino não é daqui. Agora ele deu a dica para nós. Agora. Mas ele pode ser aqui, ele pode ser em qualquer lugar. Agora, ele não é aqui. Mas inclusive vai ser aqui também. Mais cedo ou mais tarde. Eu espero que seja mais cedo. Não esse reino que nós estamos acostumados, mas porque ele é pequeno, ignorante, tacanho, limitado, infantil, material. É esse o reino que nós estamos acostumados. Jesus está falando de uma realidade muito diferente, como nos diz Leon Denis. O amor é a força que rege o universo moral. É o universo de Jesus. É isso que ele está falando. É desse reino que ele fala, do universo íntimo dele. Muito diferente daquela que Pilatos conhecia, né? Ele está falando de não de um reino pequeno, mas um reino de justiça, de bondade, de amor, de paz, de maturidade. É um reino grandioso, respeitoso. É esse reino. E respeita o livre-arbítrio. E respeita a limitação do outro. É um reino que está na bem-aventurança. Esse reino está lá, descrito nas bem-aventuranças. Evidentemente que Tiago não, Pilatos, não compreendeu, como muitos não compreendem. E como nós estamos engatinhando na mensagem, cada vez conseguimos aprofundar um pouquinho a mensagem de Jesus. A realeza de Jesus e a transformação da humanidade. O reino de Jesus não é apenas uma realidade individual, mas ela é coletiva. Ela é para todos nós. Estamos segundo, e as nossas inter-relações, estamos segundo a visão espírita em um processo de transição planetária, da expiação para a regeneração. E esse progresso moral da humanidade representa a expansão do reino de Cristo na Terra. Como bem desenvolve Emmanuel na obra Caminho da Luz, Jesus é o governador espiritual do planeta, conduzindo a evolução da humanidade, atuando, ajudando em todos os aspectos. A vida futura, citamos muito ela. Ela é importante, meus irmãos. É fundamental nós entendermos o que representa a vida futura, o processo de reencarnação, o processo educativo pedagógico que todos nós estamos inseridos. Todavia, e a presente? Me incomoda vocês quando a pessoa só fala na vida futura? E parece que a presente não tem importância, né? E as conquistas? E as nossas responsabilidades? E a lei de causa e efeito? O que eu fizer, eu posso provocar situações muito embaraçosas para mim mesmo. Já estamos nos encaminhando para o fim, tá? E a coroa de Jesus? Se quisermos simbolizar sua realeza, não veremos uma coroa de ouro, mas de espinhos. Eu estive em Israel,
Você sabe, o espinho é desse tamanho. Assim. Ele é imenso. E outro detalhe, ele não dobra e nem quebra. É muito forte. Eu peguei na árvore. Fiquei com muita vontade de quebrar um galinho, mas não fiz isso. Porque se todo turista que passar lá fizer isso, a árvore vai estar completamente pelada. Mas é imenso aquele espinho. Essa imagem é profundamente significativa quando nós vemos o rei com essa coroa. Uma coroa de dor. Porque ela representa o sacrifício, a renúncia e o amor incondicional por cada um de nós. Jesus reina, meus irmãos, servindo a todos nós. E aqui está a grande lição. O reino de Deus, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Esse é o maior. E nós, que reino nós estamos esperando? É um reino que vai fazer um milagre em mim? Que tipo de homem perfeito eu estabeleci para mim? Eu estou conseguindo? O mestre é aquele que diz e faz. Esse é o mestre. Esse é o modelo. Esse é o guia. E nós? Precisamos, meus irmãos, tornar automático para nós o bem. Hoje, para nós, o bem, ele é manual. Sabe? Câmbio manual? Ele é manual. Eu preciso, ele representa o evangelho para nós. No passado já foi, já vivenciamos o mal automaticamente. Hoje já não vivenciamos mais o mal automaticamente. Mas vivenciamos o bem no manual. No reino de Jesus, o bem é automático. O amor é sempre. O servir é a regra ao outro. Evidentemente que nós temos tempo para chegar a esse estado. E é respeitado o nosso tempo. É respeitado as nossas opções, o livre-arbítrio, o tempo em que eu consigo desempenhar a minha transformação. Uma aplicação prática, como servir esse reino? Uma palestra não pode encerrar no campo da teoria. Precisamos trazer para a vida prática. Servimos ao reino de Jesus quando exercitamos a caridade, cultivamos o perdão, desenvolvemos a humildade e combatemos as nossas imperfeições. Cada ato de amor, meus irmãos, é um ato de fidelidade a esse reino. É um ato que nos aproxima do universo crístico e um dia iremos compartilhar com ele esse mesmo universo. Nós temos, meus irmãos, em Jesus, uma realeza que é uma realeza plena. É uma realeza material, intelectual, moral, espiritual. Uma realeza plena. Onde quer que estejamos, porque a realeza dele, ela é íntima, ela é na minha consciência. É aí que eu posso ser um súdito dele. Onde quer que eu esteja. Na matéria, no espírito. Onde quer que eu esteja, eu posso ser um súdito de Jesus. Conclusão? É um convite à reflexão. Este é o verdadeiro código do reino. A realeza de Jesus não busca súditos, busca consciências despertas. Não exige joelhos dobrados, mas corações transformados. Não se impõe pela força, mas floresce no íntimo de cada ser. Essa é a realeza, meus irmãos, de Jesus. E a reflexão que fica para cada um de nós é exatamente: estamos vivendo como cidadãos desse reino? Onde está esse reino? Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Isso é de Lucas. Lucas, meus irmãos, já nos trouxe a mensagem para nos dizer: não é aqui, não é ali, não é nesse plano, não é em outro plano, é em qualquer lugar.
É um reino que eu posso alcançar a partir do movimento de transformação que eu decida realizar. Apesar das narrativas religiosas, doutrinárias e teológicas, a mensagem de Jesus, meus irmãos, é simples. Ama. Ama. Todo o resto será conquistado por cada um de nós. Por isso, sim, nós. Peraí que agora eu preciso. Tem que ter o fundo musical. Nós precisamos buscar o Evangelho, estudar o Evangelho, aprofundar o Evangelho, refletir o Evangelho e vivenciar o Evangelho. Para sermos capazes, sim, de viver Jesus e compreender o seu reino de amor. Que Jesus reine em todos os corações. Muito obrigado. Amparando-nos, fortalecendo-nos, para que possamos ver com o coração, sentir com as nossas mentes e servir com o amor que desperta em nossos corações conscientemente. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, nossa direção maior, Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pelo teu amor, pela tua compreensão, pela tua tolerância. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela sabedoria da tua mensagem. E lentamente nós vamos desvelando em nossos corações. E a partir dela, vivenciando o teu reino de amor e paz, caminhando em tua direção, conduzidos que somos pela Mãe Santíssima, para assim comungarmos um dia contigo todo esse reino de amor e paz, para assim um dia sentarmos num grande banquete de fraternidade universal, observando-nos como irmãos que amam, que servem. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela tua presença em nossos corações e pelo despertar do amor conscientemente a partir dessa presença. Abençoa-nos, Senhor, que assim seja.